Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto podcast. Eu sou o Rogério de Freitas, da Fox Síndico. Fala, galera! Alessandro do Cindy Hub, mais uma vez presente. Vamos com tudo! Sejam bem-vindos ao nosso quarto podcast. Eu sou o Walter Júnior, Secov, Santa Catarina, representando os condomínios da Grande Florianópolis e agora também pelo Conde Express. E eu, Horácio Curadome, da Empresários do Brasil, especialista em rodadas de negócios. O Horácio, nosso convidado dessa vez, e vai participar aqui, vai falar um pouquinho também da rodada de negócios que vai acontecer nessa próxima sexta-feira pelo Cindy Hub. E é o nosso humano aleatório desta semana. É isso aí. Como tema inicial, eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre o aluguel de área comum de condomínios para antenas de telefonia celular. Antes da gente entrar nas questões técnicas e estudos de caso, o Walter vai falar um pouquinho para nós das questões jurídicas para esse tipo de situação, quais são os requisitos que a gente tem que observar que o Código Civil prevê para esse tipo de situação. Bom, meus amigos, como sempre, quando eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu vou preambular a questão jurídica, enaltecendo no Brasil a visão que os condomínios têm muitas vezes de fazer a alocação de suas áreas comuns para o levantamento de recursos em prol do condomínio. A alocação do topo do condomínio para antenas de telefonia celular, ela é uma modalidade, mas também pode ser locado ao topo do edifício para telefonia, rádio, transmissão, em alguns casos até televisão, internet também tem alguns casos. E a gente também tem, o próprio Alessandro já nos trouxe aqui offline aqui, as empenas de publicidade, o apartamento do zelador que até antes não é mais usado pelo zelador para moradia em loco. Falei bonito agora, em loco? Falou. Mas fica à disposição para uma outra destinação. Sim. Ok? E eu vejo isso com bons olhos porque é obrigação dos condôminos, por força de diversas legislações, a manutenção do que a gente chama do habite-se. São os 3 S da habitabilidade, manter a salubridade, a segurança e o sossego do condomínio, manter aquele alvará emitido pela prefeitura que chama-se habite-se. E para isso os condomínios precisam seguir uma série de regras para poder manter o condomínio no seu estado de habitabilidade, e a locação de áreas comuns vai facilitar aos condôminos atingir essa meta com maior facilidade e maior assertividade. Ok? Feito esse preâmbulo, não quero tomar todo o tempo de vocês aqui, mas respondendo agora sim a pergunta do Rogério, com relação ao ponto de vista jurídico. Infelizmente, muitos juristas, muitas pessoas confundem a alteração de destinação de uso de área comum para a alteração de destinação de uso da unidade privativa. O Código Civil diz que a alteração da destinação da unidade imobiliária. Sim. Depende da aprovação da unidade dos condôminos, não alteração da área comum. Da unanimidade dos condôminos. Tu falou tão rápido que eu acho que... O manezinho, quando quer falar rápido, complica. Unanimidade. Mas daqui a pouquinho 100% dos condôminos. Daqui a pouquinho já esquento. Legal. Então, não é a mesma coisa. Alteração de destinação de uso de área comum não é a mesma coisa de alteração de destinação de uso de unidade privativa. Sim. Ok? E o Código Civil fala de unidade imobiliária. Uma das críticas, eu tenho até um material que eu nunca divulguei, por sinal, que é um material de crítica ao Código Civil. Quando eu fiz o estudo dele na época da graduação... Ele tá abusado, né, cara? Ele tá abusado. Sim, menino, tá cagando a sereia. Já tá criticando o Código Civil. O cara tá gravando o 4º podcast, já tá criticando o Código Civil. Fazendo projeto de lei. Inclusive, eu quero deixar aqui os meus votos de louvor para César Fiuza e Miguel Reale, que foram os elaboradores do Código Civil, Qual aquele que tu estás criticando? São esses dois. Mas o legislador perdeu a oportunidade de, inclusive, trazer uma unidade de nomenclaturas para as áreas privativas, as áreas comuns, aos condôminos e por aí vai. Existe uma certa miscelânea de nomenclaturas. E nessa miscelânea de nomenclaturas, às vezes, infelizmente, pode haver algum tipo de erro de interpretação ou, desculpa o meu tom de voz, até uma certa preguiça
dos juristas ao fazer a interpretação legislativa do Código Civil, que deve ser a função deles. Então, existe a diferença. Para alterar a destinação da unidade privativa, 100%. Para alterar a destinação de uso de área comum, Rogério? 2/3. 2/3 dos condôminos. Deixa eu te perguntar, e se a convenção ela pode prever um quórum diferente desses 2/3 previstos pelo Código Civil? Pode prever um quórum diferente, desde que seja maior do que previsto no Código Civil, porque a convenção ela tem a capacidade de complementar as legislações e não alterar as legislações. Ok? Então, se prevê lá na própria convenção que para alterar a própria convenção há necessidade da unanimidade dos condôminos, agora falei de forma clara, a unanimidade, esse quórum elevado, adicionado, inchado, tem que ser observado. Aliás, assim, eu sempre costumo dizer o seguinte, quando me perguntam, Rogério, qual é o quórum para isso e para aquilo? A resposta é bem simples, parece ser complicada, mas a melhor resposta é sempre o que diz a tua convenção. Se a convenção silenciar, a gente vai ver o que diz o Código Civil, sempre vai ter uma previsão lá. Entrando no tema, senhores, a gente... voltando ao tema, na verdade... Na verdade, voltando ao tema... Né? Essas interrupções desnecessárias... Não, são sempre muito úteis e elas são interessantes, porque surgem outros assuntos que, de repente, a gente aproveita para um próximo podcast. Mas Uma pausa. Podcast. Olha a parada. Qual a diferença de quórum e para votação? Quórum e votação? Responda aqui nos comentários, por favor. Podcast. Você sabia que para alterar a convenção de condomínio você não precisa do quórum de 2/3? Para alterar a convenção? Alteração de convenção? Lá vem as teorias Depois do Walter. Depois eu quero saber, eu quero ouvir. Eu sou apedrejado pelos haters aí da internet. Calma que eu salvo vocês. Maravilha. Então, voltando ao nosso tema maravilhoso. Foco no tema. Foco no tema. Foco no resultado. Vamos angariar. Foco no condomínio. Você imagina a situação. Nós temos condomínios hoje modernos que eles trazem soluções para os condôminos, né? Como, por exemplo, lavanderia, que utiliza a área comum para fazer a lavagem da roupa. Hoje nós temos soluções de água que colocam equipamentos para ter uma água filtrada, pura, que você tira que utiliza uma área comum, se paga por esse serviço. Isso é uma alocação, né? Então tem uma série de facilidades que vão surgindo que talvez o legislador, na época que escreveu e pensou sobre isso, não tinha nem como imaginar que ia alcançar o que está alcançando hoje, né? É aquilo que a gente fala das fintechs, né? Elas vêm com uma solução antes mesmo de ter uma legislação que possa prever e regulamentar aquela situação. Talvez seja esse É um ótimo exemplo, porque nós temos grandes condomínios em extensão, né? Que possuem lá dentro uma série de facilidades, né? Mini shoppings, salões de beleza, entre outros estabelecimentos que vão trazer vão trazer facilidade aos condôminos ou receita para os condôminos, né? Para ser investido no próprio condomínio, né? É um bom exemplo. Em São Paulo, por exemplo, já está tendo até uma padaria sendo montada dentro da área comum. Só que uma padaria automatizada. O morador, o condomínio desce, pega os pãezinhos, já põe ele mesmo a quantidade que ele quer, fecha e aí sai o pãozinho fresquinho. Tem vários equipamentos nessa modalidade. A gente tem aqui na nossa região aquela questão da bombona, de ter um refil de bombona. Tu tem a bombona d'água, de água potável, água mineral, água tratada, sei lá, você põe naquela máquina, ela enche a bombona, você põe umas fichinhas lá, uma coisa desse tipo, QR Code, coisa dessa. Então, tem muitas pessoas que num primeiro momento podem achar um absurdo um condomínio residencial pegar uma área comum e destinar essa área comum para o desenvolvimento de uma atividade comercial. Mas daí isso vai estar desvirtuando proibido a destinação do edifício, tal, etc. Mas o artigo 1332 também traz
que é obrigado a convenção do condomínio repetir o que está lá na instituição, que não é necessariamente a incorporação, existem várias formas de instituição, o fim para que as unidades se destinam. Opa, está falando de novo em quê? Unidade. Ok? Então, muita gente pode achar um absurdo um condomínio residencial ter áreas sendo desenvolvidas para atividades comerciais e achar que isso desvirtua a finalidade do edifício. Ok, então vamos fazer uma analogia. Digamos que a gente tenha lá no condomínio, os condôminos acharam por bem colocar no salão de festas uma máquina de café. E essa máquina de café, pela saúde financeira do condomínio, o morador que estiver esperando um Uber, esperando um táxi, pode ir lá pegar um cafezinho, uma comodidade para os condôminos, né? E pode chegar num certo momento que o zelador começa a assar uns pãozinhos de queijo, o pessoal faz um rateio e começa a disponibilizar uns pãozinhos de queijo. Pode chegar no momento em que o condomínio viu que o zelador queimou a mão com o forno, viu que a máquina está dando problema e resolve terceirizar esse serviço dentro do condomínio. Ou seja, está sendo desenvolvida uma atividade laboral dentro do condomínio. Sim. Ok? Só que muitas vezes a locação da área comum para fins diversos nem sempre traz um serviço direto aos próprios condôminos, mas sim a angariação de receitas. Tá. E essa receita? Eu também notei aqui. Essa receita não é destinada para o condômino, quer dizer, para baixar o preço do condomínio, né? Seria mais destinado para um fundo de reserva, condomínio, alguma coisa assim. Fica critério de cada condomínio, tá? Eu tenho condomínios que, com a alocação de tanto do topo quanto da empena, faz toda a previsão orçamentária normal e ao final faz uma dedução da previsão orçamentária em razão dessas receitas, tá? Mas não deixa de relacionar as despesas como sendo despesas, né? Faz uma modalidade padrão de fluxo de caixa para relacionar e somar todas as despesas reais do condomínio, né? Elas têm que ser reais e claras, para ao final desse cômputo, falei bonito de novo, fazer a dedução dessas receitas, tá? Falando em receita, não é muito a minha área, mas a própria Receita Federal já possui uma instrução normativa, se eu não me engano é até já desde 2012, se eu não me engano, onde as receitas angariadas pelos condomínios devem ser declaradas pelos condôminos, que o condomínio é a união de condôminos, na proporção de suas frações ideais. É isso que eu ia tocar. Era nesse ponto que eu ia tocar. Até mesmo a Receita Federal também, não é que ela está dando um ar de ilegalidade, mas ela também está normatizando, através de uma instrução normativa dela, está normatizando uma realidade que existe nos condomínios, ou seja, isso não é incomum. Tá. Legal. Agora, um exemplo aí, eu queria entender um pouquinho melhor essa parte, vamos dizer, de CNPJ para CNPJ. O condomínio resolve colocar lá um lava rápido no estacionamento, destinar uma área para isso, uma área comum, tá? Não utilizada de repente. Esse lava rápido vai pagar uma alocação para o condomínio. O condomínio é uma empresa, não é? Um CNPJ. Como que faz para que o condomínio receba esse dinheiro? Qual declaração? É através de receita, nota? Como que funciona isso? O condomínio emite um boleto, vai entrar a receita para dentro do condomínio e cada condômino, porque o condomínio não tem fins lucrativos. Exato. Né? Aí cada condômino privativamente, porque o condomínio que possui um CNPJ meramente uma questão de capacidade processual, ele não tem personalidade jurídica, né? Não é a pessoa jurídica. O condomínio nada mais é do que a associação de condôminos. E quem está ganhando essa receita não é o condomínio, são os condôminos. O condomínio é a síntese dos condôminos. Ok? Então, por isso que a Receita Federal determina que cada condômino privativamente tenha que fazer as declarações das receitas angariadas pelo condomínio na proporção de suas frações ideais. Ok? Aí o condomínio, no final do ano, emite lá o seu balanço contábil, o seu balanço financeiro, nem sempre é contábil, né, infelizmente, onde vai estar lá somado o quanto o condomínio arrecadou naquele ano a título de locação de área comum, pode ser um ou mais, ok? E daí o condomínio faz a proporção lá, faz o cálculo da sua fração ideal para na sua declaração de imposto de renda
fazer essa declaração de renda. No momento que expor uma situação dessa, levar para uma assembleia de condomínios, o síndico tem que ter o cuidado de diferenciar bem que a contribuição da cota condominial que o condomínio geralmente faz, ela é uma divisão de despesa. E o valor que é arrecadado pela alocação do espaço, ele é diferente, ele já é uma angariação de receita. Sim. Né? Ele entra de uma forma diferente, por isso que tem que ter essa questão observar essas questões tributárias. E como é que, Walter e Rogério, vocês são especialistas aí na área condominial, como é que vocês enxergam um condomínio? Você falou de 2/3 para aprovar essa alocação desse espaço, para fins comerciais, né? E se um condomínio me aprova através da unanimidade dos presentes? Eles pegaram, juntaram lá, estavam todos presentes, fizeram um edital com um item específico para aprovação da alocação do teto para a colocação de antenas. E aí a unanimidade dos presentes aprovou. Como é que fica isso do ponto de vista legal? Porque o que a gente percebe é que os juízes, eles levam muito em conta a boa-fé do condomínio em tomar determinada atitude. Porque, como você disse há alguns podcasts atrás, se tudo for levado ao pé da letra, o condomínio não anda. Então, como é que você enxerga isso e qual que é a sua opinião em relação a isso? Você também, Rogério? Então, eu aprendi em São Paulo, de onde nosso amigo Horácio vem. Eu fiquei fazendo pesquisa de mercado depois que me formei em Direito em 2007. E lá eu fui chamado de louco por algumas administradoras lá, por grandes administradoras, né, que eu visitei lá em São Paulo, veio um caso agora para ação. E lá eles me disseram que lá eu aprendi, na verdade não que eu aprendi, lá eu na verdade tive uma comprovação científica, prática, de que se a gente fosse positivista, aplicar ferro e fogo, ipsis litis, o que diz as normas, as regras, desde a Constituição Federal até a Convenção de Regimento Interno, eu falo isso com pesar, tá, senhores? Mas se nós formos aplicar ipsis litis, a gente inviabiliza a gestão condominial. Não estou dizendo aqui para os nossos ouvintes para ignorarem as normas. Eu estou dizendo que a gestão condominial eficiente, no meu ponto de vista, ela leva em consideração 3 medidas. Ela é um contrapeso de 3 medidas, que é o legal, o justo e o prático. Por que eu digo isso? Porque uma assembleia com aprovação de locação de área comum, com 100% dos presentes, se for um condomínio com 100 unidades privativas, tiverem 2 pessoas, tiverem 5 pessoas na assembleia, a gente tem a unanimidade da assembleia, mas a gente tem só 5% do condomínio. Né? De longe vai atingir o quórum, que é de 66,66%, que são os 2/3 para aprovação desse tipo de situação. O que eu indico para os condomínios, então, para destravar isso daí? Muitas vezes os condomínios não conseguem os quórums necessários, não porque os demais condôminos são contrários a essa proposta, mas sim porque eles não estão interessados, Se abstêm, ou não querem contribuir, ou estão estressados com os afazeres diários e não querem participar dessa questão condominial. Ok, mas para eles pouco importa. Ok? Então o que eu indico para poder destravar isso aí dentro do condomínio? 2 situações. Primeira situação mais prática, que é o quê? No edital de convocação, nós colocamos lá que a possibilidade de locação dessa área comum, ou da alteração de destinação de uso dessa área comum, vai se dar em caráter precário. E lá na respectiva ata também nós colocamos que essa deliberação está se dando em caráter precário. O que é em caráter precário? Se o condomínio tiver alguma insurgência contrária, quer seja de condôminos que não estiveram presentes, ou que estiveram presentes, mas não emitiram o seu voto de uma forma muito consciente, Vício de deliberação. Qualquer coisa relativa a vício de deliberação, a prefeitura proibiu, etc., essa deliberação ela pode ser extinta de ofício por parte do síndico e depois convoca uma assembleia, extingue sumariamente essa deliberação para evitar o dano ao condomínio e depois traz um novo assunto para a assembleia para poder deixar isso em panos limpos, ok? Claro que essa questão de caráter precário, como a própria palavra já diz, é precário, né? Se você vai fazer a locação
do topo do prédio para uma empresa de telefonia móvel, a empresa desenvolve uma série de investimentos de infraestrutura e vai querer desenvolver um prazo longo, né? O prazo contratual geralmente é de 5 anos. Não, 20 anos. 20 anos, já viu? Eu só assino com 5 anos. Então, 20 anos. Eu só assino com 5 anos. Em 20 anos eu não assino. 10 mais 10. O último que eu fiz ali é 5. E daí, não quero também. Foi 2013 a última situação dessa que eu participei. Deve ter modificado de lá para cá. Enfim, mas assim, ressalvado essas questões de cancelamento de contrato, né, as multas rescisórias, etc., o condomínio tem essa opção de fazer essa questão em caráter precário. É uma saída, né? A segunda saída. E essa aprovação em caráter precário, a gente pode estender para a convenção do condomínio? Eu estava pensando nisso também. Pensar já botar assim na convenção do condomínio. Olha, as deliberações, aqueles que estiverem ausentes acompanham os votos. Acompanha o relator. Acompanham os votos dos presentes. Eu volto a frisar. A precariedade é um risco. Claro. A precariedade é um risco, mas é uma forma, muitas vezes, de você deliberar de forma, vamos ser realistas, ilegal, né? Mas de forma à vista da boa-fé, né? Do justo. Sim. E você pode validar pegando a assinatura posterior das pessoas com a concordância delas para alguma manutenção. Porque eu tenho visto alguns condomínios fazerem isso. Pausa. O homem da pizza. Mas eu acredito que não pode, mas pode ser feito o seguinte: uma procuração pedindo para que o outorgado dê o parecer, ou dê o voto positivo conforme a decisão anterior. Aí sim. O exemplo que o Alessandro trouxe aqui de forma proposital, de passagem, eu acho que ele é um analfabeto funcional. O exemplo que o Alessandro trouxe aqui de pegar a assinatura posterior, isso é ilegal, ok? Porque a Assembleia de Condomínios, ela é 2 atos. A expedição prévia de uma convocação com o encontro dos condôminos, ok? Pessoalmente ou por procuração. De lá surge as deliberações. Ok? Se a pessoa não esteve presente, ela não pode assinar uma lista de presença. Não, eu não estou dizendo, eu quero complicar eu vou complicar a sua vida, eu estou aqui para isso, você sabe? Vamos chegar lá. Então, a única forma de coletar e expressar a vontade dos condôminos é através da Assembleia. E a Assembleia é encontro pessoal dos condôminos, presentes em corpo ou por procuração. Hoje, a norma estabelece assim, ok? Presente ou por procuração. Sim. A regra é essa. Sim. Ou seja, inviabiliza e ilegitima qualquer outro meio de coleta e expressão da vontade dos condôminos. A gente tem a PL 548 de 2019 que está revendo essa situação. Ele está evoluindo nesse quesito. Então veja bem, a coleta da oitiva dos condôminos, uma pesquisa, um questionário, senhores, sim, eu queria salientar que o Walter, antes de vir para o podcast, ele faz uma relação de palavras estranhas. Vai ter uma relação de 10 palavras que ele tem que usar para o podcast. Ele já usou 4 delas aqui. Uma vez eu encontrei com um colega que é advogado, que foi meu professor na graduação, e daí eu falei para ele que eu gosto de ter uma visão mais holística do condomínio. Que a visão holística é uma visão mais universal, integralizada. Sim. Quando eu falei holística, ele rachou o bico. Deixa aqui meu abraço para o Dr. César Zucchinelli. E aquele esquema de votação eletrônica? Então, essa é a PL. Então, assim, a lei, em regra, ela tem que vir para normatizar e regular as nossas realidades. Sim. Se não existe a realidade, não tem o que regular. Por isso que às vezes a gente vê algumas leis que são meio sem pé sem cabeça, porque não existe fato. Mas eles fizeram a lei por algum motivo. Sim. Mas já existe 2 vertentes.
A primeira vertente é uma vertente jurisprudencial, que prevê a possibilidade da manifestação de vontade do condômino através de um meio eletrônico. Qual meio eletrônico? Qualquer um. Ok? E existe uma outra corrente que entende que existe a possibilidade de haver a transmissão de competência, que a gente chama de procuração, e pelo Código Civil a gente chama de mandato, de forma tácita e verbal. Ok? É um absurdo? Não, não é absurdo. Está previsto no Código Civil. Ok? Há a possibilidade da procuração ser tácita e verbal. Ou seja, ela pode ser verbal e ainda pode ser tácita. Eu atendi uma... Artigo 543, se não me engano. Ele tem uma sequência, os números são em sequência. Eu atendi... Eu acho que é 65. Eu atendi extraoficialmente uma assistente do judiciário, um determinado desembargador, em que um condômino dissidente, com a nova convenção, entrou com uma ação para anular a Assembleia que aprovou a convenção. Ele derruba a convenção junto. Alegando que as pessoas que estiveram na Assembleia, discutindo e votando pelas procurações, não eram os proprietários dos apartamentos. Isso é grave, é grave. Só que as pessoas que estavam presentes nesta Assembleia que aprovou a nova convenção eram os filhos dos proprietários. Por quê? É um condomínio em que os condôminos, os proprietários, já são de elevada idade. Sim. Né? E historicamente naquele condomínio, quem sempre foi nas reuniões foram os filhos, que já há muitos anos são advogados, médicos, dentistas, engenheiros e por aí vai. Ok? Já são pessoas de grande capacidade intelectual para poder participar das reuniões, e é evidente que se minha mãe tem 80 anos, eu prefiro que o meu filho de 40 se faça presente na reunião se ele tem mais capacidade. Historicamente, sempre foram os filhos que participaram nas assembleias, de modo que nunca foi questionado pelo condômino que era o autor da ação, historicamente, nunca questionou a presença dos filhos dos proprietários representando os proprietários. Gerou costume. De modo que, eu gosto muito do costume, tá? De modo que... porque o costume é uma fonte de direito. Claro, com certeza. De modo que, tacitamente, o próprio autor da ação entendeu que, conforme as assembleias anteriores, os filhos dos proprietários estavam representando os condôminos. Infelizmente, no Brasil, a gente é muito pautado em documento, em veracidade, a gente não trabalha com o princípio da boa-fé, né? Tem toda essa questão aí, mas se há previsão legal para isso, há a possibilidade disso ser aplicado, salvo se tiver disposição contrária da convenção. Então, se a convenção disser que os condôminos só poderão ser representados nas assembleias através de procuração, não disse se a procuração tem que ser escrita? Não disse se a procuração tem que ser verbal? Você precisa de firma reconhecida. Exatamente. Se precisa de firma reconhecida, automaticamente já é escrita. Sim. Ok? Por isso que as convenções têm que prever que os condôminos poderão se fazer representar por procuradores com instrumentos... Walter, mas aí a gente entra naquele caso, assim, o costume no Brasil e a gente tem que trazer um entendimento comum, se a gente abrir um leque de possibilidades de qualquer condômino aparecer lá, qualquer representante outorgado verbalmente. Eu fui outorgado verbalmente pela minha avó que está lá na cama doente, eu vim aqui representar ela, escreveu, não trouxe uma procuração. Calma, se a gente abrir essas exceções, legal. Daí o que acontece? Legal, a gente não tem um equilíbrio, né, de funcionalidade. A gente, será que pode, será que não pode? E a gente vai abrir a margem de discussões, a questões judiciais. Então é bom a gente ter um parâmetro de entendimento. É aquela questão do não quero voltar a esse assunto, mas vou pegar como exemplo, do inquilino poder ou não poder voltar. Para facilitar, o inquilino peça uma procuração para o proprietário. Mas o que eu gosto de trazer aqui nos podcasts e também sempre nas minhas orientações? Eu gosto de deixar claro qual que é a regra. Sim. Qual que é a regra? A regra é a norma. Norma e regra é a mesma coisa. Qual que é a regra? A regra do Código Civil prevê as procurações tácitas, verbais. Se nós estivermos no meio de uma assembleia, o Horácio precisasse se ausentar por qualquer motivo, dizer, senhores, eu preciso me ausentar,
mas o Alessandro vai me representar, eu queria voltar por mim e tá tudo certo. Sou eu em sã consciência que vou dizer, não, você não pode fazer isso? Salvo se a convenção do governo disser que a procuração tem que ser escrita. Se a convenção não exigir que tenha que ser escrita, essa procuração verbal que o Horácio está dando na frente de todo mundo, quem é em sã consciência vai dizer, não, o Horácio não pode representar, o Alessandro não pode representar o Sim, mas essa procuração ela tem que ser manifestada na Assembleia, então. Ela não pode Mas onde é que procurador... isso? No Código Civil. Está escrito no Código Civil, porque o Código Civil diz que a procuração pode ser verbal. Mas verbal para quem? Para quem transmitiu o poder, o Horácio, nosso exemplo aqui, o Horácio está declarando para os demais. Eu entendo de outra forma, eu vou te justificar. Eu não sou jurista, não, a minha área é a área da administração e da gestão. Né? E também eu sou modelo, filósofo, de coisa. Mas deixa questão de casalzinho bebendo ele copo. Eu estou me segurando aqui para mim. Calma, deixa eu pegar um copo. Eu vou deixar sem copo, né, senhores? Eu estou sem moral aqui nesse podcast. Eu acho que quebraram a outra caneca. Ele vai lá pegar moral. O caso da assinatura da procuração ser ou não com firma reconhecida. Quem tem o poder de decidir isso? Exigir isso. Eu tinha o entendimento, e aí vem a beleza do direito, eu tinha o entendimento que o Código Civil traz lá que o terceiro a quem se opor à procuração poderá exigir a firma reconhecida. Esse é o texto praticamente litis do Código Civil. Quem que é o terceiro? O primeiro é o condômino, o segundo é quem está tomando a procuração, o outorgado, e o terceiro é o condomínio. Perfeito? Ok. Como é que o condomínio exige e limita direitos dos condôminos individualmente? Convenção. Vocês estão ficando lindos. Professor. Mas eu antes achava que o terceiro era a própria Assembleia. Eu já cheguei a entender um certo ponto que seria o presidente da Assembleia, que está conduzindo os trabalhos. Depois eu disse, não, a própria Assembleia poderia decidir. E depois eu cheguei a entender que seria a convenção. Mas assim, se o terceiro a quem vai se apresentar, a procuração, ele vai decidir se tem assinatura ou não, o terceiro também, ele na verdade, ele vai conferir a autenticidade, pela assinatura ou com firma reconhecida ou não, a autenticidade da procuração, seja ela dada de forma verbal ou escrita. Se ela for dada de forma verbal, ela tem que ser dada à Assembleia. A vocês aqui, eu estou otorgando ao Horácio o meu voto na Assembleia. Ele não pode dizer, Horácio, vai lá e me representa. E eu disse, ele falou, no meu ouvido, vai lá e me representa. Eu estou aqui, foi oral. O Código Civil diz, não. Então, por isso, esse é o meu argumento. Pode gerar uma controvérsia, né? Obviamente. Daí assim, daí se a convenção não fala. Daí o que eu digo, é esse tipo de coisa que a gente tem que eliminar. Existe a possibilidade, esquece a possibilidade, faz aquilo que não vai dar margem à discussão. Sim, traz o mais sólido possível. Sim, concordo plenamente contigo. Esse é o melhor dos mundos, né? Eu concordo plenamente contigo, mas como nós estamos fazendo aqui um podcast em que a gente tenta também ser um pouco diferente do que usualmente é comentado por aí, senão nós vamos ser apenas um papagaio repetindo o que a gente clichê. Se for para trazer o clichê, eu vou comer pizza. Aliás, para mim é pizza. Tá chegando. Mas o que acontece? Pô, tu convidou um paulista para comer pizza em Florianópolis. Isso aí é tortura, cara. Primeiro que não existe pizza melhor do que em São Paulo. E segundo, o cara vem pra Floripa, cara, tem tantos frutos do mar aqui, o cara vai te levar numa pizzaria. Padrão de pizza que eu pedi vou fazer aqui um jabazinho, Pizza Prime é um padrão de pizzaria em São Paulo. Então, tem Pizza Prime em São Paulo também, deixa aqui meu abraço pra todo mundo. Mas voltando a falar sobre a questão aí, que a gente tá falando, da procuração verbal ou não verbal. Tá, peraí. Então, beleza, já que a gente tá... Eu lembrei. Como a gente tá aqui num podcast, sim, eu gosto de trazer itens que são regra, mas que muitas pessoas esquecem. Então, muitas pessoas ficam com aquela ideia de que, não, a procuração tem que ser escrita com firma reconhecida. Tá escrito isso aonde?
Em nenhum lugar. O Código Civil diz que a procuração poderá ser tácito verbal. E depois, num parágrafo único, diz que o terceiro a quem se opor à procuração poderá, ou seja, não é exigido a firma reconhecida. Inclusive, a gente está caminhando agora, através do Bolsonaro, né, nessa nova fase mais positivista, mais direita do nosso executivo, estão caminhando para o princípio da boa-fé, né, essa desburocratização aí da máquina do Brasil. Eu vou colocar aqui o memorando, ok? Ele poderá votar na minha opinião, tá ok? Então, assim, eu vou ignorar a imitação para não constranger o Rogério, né, mas assim, eu gosto muito de trazer ao mercado, senhores, essa aqui é regra, mas, porém, contudo, entretanto, contudo, todavia, tem que tomar esse cuidado, isso não é prático, né? Tem que tomar cuidado ali. Então, antes de a gente discutir as exceções, a gente tem que estabelecer muito bem as regras. Isso sempre vou falar aqui no podcast. O brasileiro não possui princípios e adora inverter, transformar as exceções em regras e as regras em exceções. Sim. Resumindo, então, o assunto, o único órgão capaz de limitar o direito individual dos condôminos sob a sua unidade privativa, não estou falando de área comum, sim, privativa, tá? É a convenção do condomínio, ok? Então, nesse ponto, eu revisei o meu entendimento, que antes eu achava que o terceiro a quem pode exigir era a própria Assembleia. Conversando com o meu grande amigo Fernando Willis, que é o presidente do Secov aqui da Grande Florianópolis, ele falou: Walter, eu entendo que é a convenção que tem que determinar isso daí. E eu passei a concordar com ele. Então, cabe à convenção determinar essa procuração. Não é se pode ou não ter procuração. Procuração é um direito do condômino. Ponto. Sim. Isso é ponto fatídico. Ok, mas como que vai se dar a procuração? Ela pode ser verbal, ela tem que ser obrigatoriamente escrita, ou ela tem que ser, além de escrita, ter a sua forma reconhecida. Foi claro? Claríssimo. E vamos... Vou dormir essa noite, graças a Deus. Mas eu vou te complicar a vida. Você falou que precisa da aprovação de 2/3 das frações ideais. Das frações ideais. Então, diante dessa... 2/3 dos votos. Dos votos. A forma como votos são computados, a convenção que vai determinar. Legal. Se é pela fração ideal ou se é... Cara, esse cara está querendo complicar a minha vida. O Código Civil é enfático que depende de aprovação, pelo menos, diz ainda, 2/3 das frações ideais. Mas... Quando o Código Civil determina que é pela fração, mesmo que a convenção diga que o voto é igualitário, tem que ser observado as frações. Legal. Esse era o ponto que eu tinha esquecido, que eu falei das 3 possibilidades. Aprovação da convenção, alteração da convenção, pelo quórum de 2/3, pelo quórum, não, pelo número de frações ideais, e a reconstrução do edifício. Então são as três previsões do Código Civil para as hipóteses onde a fração ideal tem que ser obrigatoriamente observada, mesmo que a convenção determine que a cada unidade privativa corresponde a um voto. Isso, era esse questão. Falei bonito agora, né, Horácio? Realmente. Deve ser isso aí. É muito bom. Vamos fazer negócio? Pergunta para você. Pergunta que não quer calar. Se você tem 2/3 das frações ideais dizendo que querem alterar a convenção, ela precisa ser votada em assembleia, ou se eu tiver a declaração escrita de 2/3, de mais de 2/3 das pessoas dizendo que querem levar essas declarações numa assembleia, porque dificilmente se reúne 2/3 de um condomínio numa assembleia. Eu vi isso pouquíssimas vezes, a não ser que seja um condomínio que tenha poucas unidades. A coleta de procurações, eu já vou fazer um paralelo com as declarações. Sim. Que é o que você está falando. Eu disse de declarações, isso. Procuração, tranquilo. A coleta de procurações é o instrumento-chave para que a gente não morra na praia, né? Para que a gente não estude, discuta a convenção e depois, ao final, não adquira os 2/3 de aprovação. Mas se essas declarações de voto
estiverem revestidas do ânimos de procuração e possuam os requisitos mínimos previstos pelo Código Civil para as procurações, ok. Porque o Código Civil exige que as procurações têm que ter qualificação completa do outorgante, do outorgado, a cidade da onde ela foi passada e os poderes específicos, né? Entre os detalhes, não, sim. Mas observados esses itens, se o nome lá em cima está declaração ou procuração, pouco importa. O que importa é o texto que está sendo descrito ali na... porque eu tenho visto alguns advogados utilizar, pela dificuldade de você reunir 2 terços, eles utilizam isso e os cartórios têm autorizado o registro dessa convenção alterada através de uma declaração dizendo que o cara concorda com aquela alteração. Ela é revestida de todos os poderes e tal. Ela ganha um ânimos de procuração, por mais que o nome não seja explícito de procuração. Agora veja bem, aqui na Grande Florianópolis, a título de registro das convenções no cartório de registro de imóveis, para que essas convenções tenham validade para terceiros, quem são os terceiros? Banco, Receita Federal, certificado digital, entre outros, você precisa registrar essa convenção. E aqui na Grande Florianópolis, a regra é que as convenções precisam ter o reconhecimento da firma por verdadeira dos 2 terços dos condôminos no corpo da convenção. Uou, difícil, né? Por isso que eu indico muito a coleta das procurações, porque se a norma as normas... Mas a alteração também? A alteração da convenção? Todos os 2. Os cartórios, em regra, com todo respeito aqui aos nossos tabelionatos, aos nossos escrivãos, em regra, os cartórios desconhecem a diferença de aprovação da convenção para alteração da convenção. São coisas distintas. A aprovação da convenção, lá diz no artigo 1333 do Código Civil, desculpe, às vezes fico um pouquinho preguiça de falar. Lá diz que a convenção de condomínio, a convenção que constitui condomínio, tornar-se-á obrigatória logo que reúna 2 terços da assinatura dos condôminos. Tá. Outra questão, qual é o poder que o cartório tem de deliberar a respeito dessa exigência que as firmas sejam reconhecidas por verdadeiro? Primeiro que... O entendimento é o seguinte, eu já fiz esse questionamento, já tive algumas conversas com a corregedoria aqui de Santa Catarina, não oficialmente, com algumas pessoas que trabalham na corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nesse sentido. Inclusive, já fui até convidado extraoficialmente a trabalhar nessa normatização, que é o Código de Normas do extrajudicial, né, que a gente fala. Desculpa, porque faz muitos anos isso, eu não lembro exatamente quais são os termos. Mas a tese dos cartórios que exigem a firma reconhecida por verdadeira é que a convenção do condomínio possui a capacidade de limitar e extinguir direitos sobre o direito da propriedade privada, sobre o direito da propriedade imobiliária, propriedade imóvel, né? E todo documento que extingue ou altera direitos sobre a propriedade imobiliária, em regra, precisa ter sua firma reconhecida por verdadeira. Tá. Não sei agora, vou confessar para vocês, com a nova norma aí que não é exigido mais reconhecimento de firma, eu preciso revisar, peço perdão aos amigos, mas isso varia de estado para estado e eu preciso verificar isso no modo geral. Mas mas assim... A regra dos cartórios eles se baseiam na instrução normativa lá do Código de Normas, pelo menos aqui de Santa Catarina, que diz que tudo aquilo que altera direitos sobre a propriedade privativa, ok? Os condôminos são proprietários das áreas comuns, o documento que gera essa alteração tem que ter sua firma reconhecida por verdadeira. Tá. Vamos, para encerrar a questão lá das antenas de telefonia celular no topo dos prédios, eu não queria deixar de falar em alguns assuntos práticos, né, dos estudos de caso, né? Primeira
questões que são levantadas quando a gente traz essa possibilidade para uma assembleia, para aprovação ou não dentro de um condomínio. O que geralmente são levantados? Tá? Questões de segurança, porque a equipe técnica que dá manutenção a esses equipamentos, elas têm que ter acesso 24 horas ao equipamento. Sim. Então isso é muito questionado, né? O entra e sai de funcionários das operadoras no prédio. Outra questão é que geralmente essa locação da antena desse equipamento ele pode ser sublocado para uma outra operadora. Dentro do contrato prevê isso, né? Só bem na verdade, existem empresas que locam no topo do prédio. Na verdade, em todos os casos em que eu presenciei são assim. A empresa loca o topo do prédio para instalação de telefonia móvel e depois essa empresa, depois que ela instala, ela faz uma sublocação para outras empresas. Pode ser que na mesma ERB, que a gente chama, tenham 2 empresas trabalhando. É isso aí. E as questões também que são questionadas são as questões de ancoragem do equipamento, as questões prediais, né? Quem que vai emitir uma RT, quem que vai aprovar isso? Isso sempre é questionado. Às vezes a gente tem lá uma edificação que a caixa d'água já está com aquela infiltração, vamos botar lá em cima da caixa d'água sem o ponto é muito estratégico dentro da região onde aquela célula vai ser implementada. E tem muito interesse, geralmente o interesse a gente pensa que parte do síndico ou do condomínio que vai oferecer, mas na verdade vem da operadora. Nos contratos, a operadora tem que fornecer todo o RT desse projeto de instalação. Mas isso é uma preocupação que geralmente, eu estou falando isso com o colega síndico, que vai se deparar com essa situação, ele vai ter que se preocupar e vai ter que responder esse tipo de coisa. Imagina se um funcionário de uma empresa dessa cai lá de cima. Também tem isso, uma questão que eu nunca tinha levantado. De quem é a responsabilidade? Sim, essa previsão aí. Outra questão, a questão de saúde, que é sempre levantada. Será que isso aí não traz uma radiação? O pau vai ficar em cima da caixa d'água? Aliás, é o primeiro item a ser levantado. E o segundo não vai dar interferência no meu aparelho celular, na minha televisão, no meu radinho de pia? Então, tudo isso é questionado também. Sim. Então existem vários itens, né, a serem debatidos numa assembleia que traz essa questão para ser votado ou não. Sim. Mas o maior atrativo de tudo, que é o maior benefício, quando a gente é síndico profissional, a gente chega num condomínio que já tem isso aprovado e implementado, a gente vê, esse condomínio tem dinheiro. Esse condomínio está com caixa legal, porque isso traz uma receita bacana e dá para fazer bastante coisa com esse dinheiro. Dá para investir no próprio condomínio. Dá para investir bastante, reduz a cota condominial, né, o valor de cota condominial, isso é bem legal. Senhores, eu vou aqui especular em relação à saúde, né, longe de ser minha expertise, longe disso, mas eu vou especular, eu vou supor aqui. Mas eu vou fazer aqui deixar só um questionamento aqui. A gente está aqui agora envolto de toda sorte de ondas eletromagnéticas, né? E são ondas, na física padrão aí se divide ou partícula ou onda, né? Então a própria luz, ela é partícula, fóton é uma partícula, né? E o Wi-Fi, então a gente está envolto aqui, assim como a gente está envolto de oxigênio, a gente está envolto de uma sorte de ondas eletromagnéticas. Então eu acredito, dentro da minha ignorância técnica, de que as antenas de transmissão de sinal, né, que, na verdade elas são apenas replicadoras, né, elas não são... elas não emitem, né? Elas não têm tanta potência assim, tanto é que elas precisam ser pulverizadas por toda a cidade para que se tenha a abrangência necessária. Bem por isso, bem por aí. É que nem pensar num micro-ondas. Se você botar lá na potência do micro-ondas menor de todas, botar um copo d'água lá, você vai levar um tempo muito maior. Na potência 0, potência 1, a menor potência, eu acho que é. Fala em micro-ondas, as pessoas nunca mais vão querer botar a antena no a frequência vai depender da potência para ter um efeito. Se você botar na potência 1 lá, você vai levar 10 horas para aquecer um copo d'água. Se você botar na potência 100,
você leva 1 minuto para aquecer o copo d'água. Aquecer é o padrão. Na potência 100 é a potência necessária para aquecer um copo d'água, aquecer a água em 1 minuto, né? Chegar a 100 graus. Encerrando esse assunto, agora nós vamos entrar no assunto do nosso convidado, como é que é? Nosso humano aleatório, que é o nosso amigo Horácio, que tem um projeto muito bacana que se chama Rodada de Negócio. É o momento de propiciar o encontro dos interessados dentro de um determinado mercado. E junto com uma parceria aqui que ele tem com o SindHub, ele tem feito isso no Brasil inteiro, dentro do mercado condominial. Horácio, conta um pouquinho para nós dessa experiência. Vamos lá. O network, eu falo que hoje é o segredo no mundo dos negócios. Uma pessoa com networking não vai viver a crise, né? E uma pessoa sem networking realmente fica à mercê, né? Então, a rodada de negócios foi uma maneira que eu encontrei de reunir vários empresários. Eu mesmo tive esse problema no início, porque eu montei um sistema que era para o empresário operar. A partir do momento que eu montei esse sistema, e agora? Como falar com o empresário? Você tenta falar com ele e vem a dificuldade. A gente para na secretária, na recepcionista, né? E aí você não tem o contato e não dá prosseguimento. Foi aí que eu tive uma ideia de reunir os empresários. Quando eu fiz isso, eu percebi que todos os outros tinham o mesmo problema, né? E aí deu muito certo. A partir daí comecei a nichar. Então hoje tem rodadas de vários segmentos, né? E o que está dando muito certo hoje é o mercado de condomínio. Os fornecedores de condomínio, o que eles reclamam? Poxa, é difícil falar com o síndico, encontrar com o síndico. Porque o síndico geralmente é um síndico orgânico, um morador. E ele tem uma outra atividade. Agora imagina, ele trabalha das 8 às 18. Quando chega no condomínio, ele vai receber fornecedor? Não vai, né? É difícil. Então, é complicado. E geralmente o síndico deixa isso para a administradora até, né, resolver os problemas, né, dos contatos e tudo mais. Só que, quando eu criei essa rodada para condomínio, olha que interessante que foi. O síndico chegou num lugar onde ele tinha lá 30, 40 fornecedores. Ou seja, num período ele conhece a maioria dos fornecedores de vários segmentos. E muitas vezes é interessante até ter concorrentes, 2, 3 no mesmo atividade, porque ele consegue depois já fazer lá os 3 orçamentos. Então é fantástico. E para o fornecedor do outro lado também é maravilhoso, porque ele consegue no mesmo lugar falar com 15, 16, 17, até 20, né? Nessa rodada que teremos na sexta-feira aqui em Florianópolis, tem 25. Essa é a nossa previsão. 25 síndicos. Quanto tempo um fornecedor levaria para falar com os 25? Meses. Vou te confessar uma coisa. Na última rodada que teve aqui em Florianópolis, um colega meu, um amigo, né, de longa data, que está trabalhando como advogado, ele queria me apresentar uma proposta dentro de um negócio e tal. E eu falei para ele, cara, olha, no momento, isso que tu estás me apresentando não serve para mim, não está acontecendo no meu condomínio. Mas, então assim, vamos deixar esse nosso café para um tempo mais tarde, mas eu vou te falar uma coisa, vai acontecer uma rodada deles, me apresenta para algum, ele sabe que eu estou envolvido no meio, me apresenta para alguns colegas teus, vai falando assim, cara, vou te falar o seguinte, quer encurtar esse caminho? Na semana que vem vai acontecer a rodada de negócio, acontece assim, dá uma ligada lá para o Alessandro, ele vai te explicar certinho como é que... Lá vai te propiciar esse encontro, né, esse network de uma forma bem mais facilitada. E outra coisa que eu gosto de levantar assim também, assim, nós na função de síndico, principalmente o síndico profissional, que atende vários condomínios, a gente procrastina muito atender prestadores de serviço. A gente, não, cara, como é que a gente vai fazer aquele café? Muitas vezes nós somos assediados, né? Nós somos bastante assediados e muitas vezes a gente tem até interesse, só que a gente prioriza outras situações. Atrapalha a nossa diária ali, né? E ter essa oportunidade, ter esse momento assim, olha, eu vou deixar isso lá para a rodada de negócio. Isso é interessante. Eu acho que é uma questão de maturidade no mercado, entender que até respeito com o cliente, né? Nesse momento ele está interessado em me ouvir, não só me ouvir e ouvir, né? O mercado, então é lá que eu vou me apresentar. E eu acho que isso é bacana nesse tipo de projeto, nesse tipo de ação.
Exato. Só para implementar aí, olha só que interessante. Um síndico, ele era muito assediado. Né? Pessoas iam lá, fornecedores direto. Ele não atendia, muitas vezes não tinha tempo. Né? Só que numa rodada, ele participou e de repente esse fornecedor estava lá. Aí ele falou, nossa, por que você não me apareceu antes? Eu preciso dessa sua solução. Olha só que interessante. E às vezes não. E ele, poxa, eu fui lá 4, 5, 6 vezes e você nunca me atendeu. Eu apareci, por que não quis me ouvir? Pois é. É bem cria oportunidades, né? Inclusive das empresas prestadoras que estão lá fazerem parcerias. Não é? Você, como fornecedor, vai falar para, no nosso caso, por exemplo, para mais 50 pessoas. Alguns síndicos, outros prestadores, quantas pessoas vão te ouvir e vão reverberar aquilo? Poxa, tem um cara de... Até de empresa para empresa. Né? Exato. Às vezes tu vê uma empresa Exato. que outra empresa. O interessante é que é nichado, né? Está para o mercado aí do condomínio, ou seja, quem está presente trabalha para o condomínio. Então surge aí parcerias realmente, tem empresa que de repente representa outra empresa. Então é fantástico, né? Agora, muitas vezes, é culpa sim do próprio fornecedor, né? Que ele chega de repente num sítio, começa a falar e não para de falar. Numa reunião 1 a 1, né? Só que numa rodada, ele é mais rápido, dinâmico. Ou seja, se nós estamos aqui, cada um tem 2 minutos para falar do seu negócio. Nisso daí, o síndico começa a ver, opa, isso me interessa, aquilo me interessa. Então, fica aí a dica. Você, fornecedor de produto ou serviço, né, prepare o seu pitch, que é aquela apresentação rápida, de 2 minutos, falando e focando na sua especialidade, no seu diferencial. Muitos empresários hoje, eles vão para uma rodada e falam o que todo mundo já sabe. Exemplo, eu sou do açougue, eu vendo carnes, bovina, suína, aves, eu tenho todo tipo de corte, picanha, maminha, alcatra, acém, ou seja, o que eu falei que ninguém sabe? Qual que é o meu diferencial? Então, para o fornecedor, é bom que ele seja bem focado. Se eu chegar, por exemplo, eu sou Horácio do Açougue Brasil, tem todos os tipos de carnes e cortes, mas eu sou especialista na picanha. Eu tenho a picanha maturada do Rio Grande do Sul, eu tenho a picanha argentina, a picanha portuguesa, olha que bacana. E para você que quer fazer um churrasco agora no fim de semana que está chegando, promoção de uma picanha maturada, vai à Argentina por R$15 a peça. E se não gostar, ele devolve dinheiro. E se não gostar, eu devolvo o dinheiro. Pronto. Então aí sim está o segredo. O empresário ele tem medo muitas vezes de fazer uma proposta. Mas não, ele tem que mostrar o diferencial e fazer uma proposta. Né? O que não pode é ficar lá enrolando. E tem empresário que vai para uma rodada ainda falar mal do mercado, do governo. Ou seja, não é momento para isso. Né? Quando tem muitos empresários envolvidos, é oportunidades que estão lá. E é interessante a rodada de negócios porque ela oportuniza conhecer os negócios e, diante dessa visão que o Horácio está colocando de uma forma muito bem acertada, conhecer os diferenciais de cada pessoa e você consegue, num curto espaço de tempo, que ninguém mais dispõe o dia inteiro para ficar pesquisando sobre produtos e serviços que são necessários, obrigatórios para condomínio, você tem a oportunidade de forma sintética, já identificar os diferenciais das empresas do mercado e com isso, você síndico, você prestador de serviço, acaba ganhando automaticamente um diferencial perante os outros, porque você vai adquirir uma expertise que é diferenciada. E tem muitas soluções hoje no mercado, né? Então eu vejo que o síndico, o próprio condomínio, não busca somente preço. Muitos condomínios precisam de segurança, qualidade. Então tem muita coisa. E inovação. E numa rodada você conhece tanta gente, tantas oportunidades, coisas diferentes, inovações, tecnologia, e tudo isso pode vir até a reduzir muito o custo. Então é um negócio fantástico. Então o segredo está aí, é um networking rápido, aonde traz o conhecimento de todos, e eu brinco ainda que o próprio empresário que participa de uma rodada, ele aprende também. Então, por exemplo, se eu estou aqui nessa mesa, eu falo 2 minutos, ele fala 2, mas de repente ele soltou uma frase que eu falei, nossa, que frase bacana. Impactou essa frase. Ou o Walter, que usa umas palavras difíceis, eu gostei da palavra, na próxima mesa eu vou usar as palavras dele. Fazer uma listinha de 10 palavras. É isso aí. Então,
É um negócio sincero. E o bacana também, assim, que é um ambiente de pesquisa para o próprio empresário para desenvolvimento de produto. Ele vai entender os problemas do condomínio, do mercado. Olha, e às vezes o síndico que está lá, né, para ouvir o empresário, ele fala, eu precisava de uma coisa parecida com isso, mas não é bem isso, precisava mais, não para o dia, mas para a noite. Daí o cara, assim, eu tenho condições de fazer para a noite, mas o meu nicho aqui é para o dia. Daqui a pouco vem um segundo síndico, se isso fosse para a noite me interessaria. Daqui a pouco ele vem 1, 2, 3 falando que o negócio é à noite, ele vai parar e vai desenvolver para a noite, ele vai desenvolver para aquele mercado. Isso também é bacana. Rogério, bem colocado, porque o síndico que está lá, geralmente ele abre o coração e mostra a dor que ele tem e os problemas. Eu já vi acontecer de 3 fornecedores se unirem para criar uma solução para o condomínio. E virou um aplicativo completo. 3 empresas que se uniram porque detectaram as dores. Então ficou fantástico. Isso é bacana. Isso. Bacana. Então, esses 3 fornecedores fizeram uma parceria. Hoje tem um produto único, né? Que abrange várias coisas. Por quê? O síndico tinha um problema no condomínio de ter um sistema que faz a gestão das pessoas que entram, o outro que aluga a sala, não sei o quê, né, as áreas comuns, e o outro que faz outra coisa. Ou seja, tinha que cadastrar várias vezes a mesma pessoa, o mesmo condomínio. Só que um tinha uma solução, outra. Por que não integrar tudo e fazer para resolver todos os problemas? Então é muito bacana. Então gera muito nisso, parceria realmente, né? O síndico realmente ele consegue reduzir custo, melhorar a segurança, a qualidade. Então é um negócio assim fantástico. Quem participa só fala bem, né? Nós tivemos a última rodada semana passada ali em São Luís do Maranhão e foi incrível, né? Exatamente. O pessoal sai de lá extasiado, é uma sinergia, é uma troca de conhecimento, um compartilhamento e negócios. Você vê as pessoas, uns buscando, outros entregando e um encontro num lugar legal, num ambiente gostoso, descontraído e focado. Cara, é a fórmula do... Eu tenho várias frases que eu vou largando nos encontros com os colegas, e uma delas assim, não existe glamour na função de síndico. E eu acho assim que bem interessante, gostou todo. Olhasse com respeito para mim agora. Olhasse com respeito para mim. Mas assim, esses momentos, esses eventos, porque eu comecei a atuar na função de síndico de 2011 para 2012. Então são 7 anos, vamos dizer, atuando como síndico profissional. E a gente percebe uma evolução enorme no mercado. E essa frase, não existe glamour na função de síndico, o efeito dela foi minimizado, porque esses eventos, ele traz uma glamourização. Isso que tu acabou de manifestar, desse efeito, dessa sensação, desse feeling, né? Ele traz um glamour para a função de síndico. E traz, na verdade, também valoriza. Sim, isso aí. Sim, valoriza e reconhece a importância do mercado, da figura do síndico. Sim. E outra questão como eu gosto sempre de falar, onde a gente está aqui hoje? Cara, eu não conheço aqui em Florianópolis, eu acho que é um dos poucos funções que existe um coworking específico para ele. Existe coworking para vários profissionais, muito setorial, mas por um setor só é um dos poucos assim. Então hoje eu me sinto muito valorizado e essa frase perdeu um pouquinho de efeito. Eu queria fazer uma pergunta para o Horácio, não sei se pode abrir, mas em questão de valores, assim, quanto que é negociado numa rodada de negócio? É possível estimar isso? É possível? Tem essa métrica? Essa métrica é interessante? Ela não é interessante? Olha, na última rodada que tivemos aqui em Florianópolis, que foi a primeira, né, eu ouvi dizer já no primeiro dia que ia ser gerado mais de R$500 mil de negócio. Isso aí. Assim, no próprio dia nós conseguimos apurar isso porque o fornecedor veio conversar com a gente. Tem rodadas, né, que a gente faz em São Paulo e em outros estados que realmente gera muito dinheiro, tá? Por quê? Muitos negócios, né, estão lá que de repente não precisam de aprovação de assembleia, nada disso, porque é lei. Né?
E tudo que é lei tem que ser cumprido. Sim. Né? Já tem muitos síndicos que, poxa, tem um condomínio, que assumem um condomínio que não tem AVCB. Não tem o quê? AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Como pode isso? Né? É lei, então ele pode contratar. Né? Então são coisas que são interessantes mesmo nas rodadas. Agora, o que a gente tem acompanhado aí junto com os fornecedores, tá? É que eles continuam fazendo negócio um mês depois, 2, 3, 4, 5, 6. Porque naquele momento o síndico não precisa daquele serviço. Mas no segundo momento, numa assembleia, alguma coisa, né? Ele precisa. Então ele já tem contato. Na última rodada que nós fizemos, que o Horácio mencionou, a gente apurou recentemente, fazem 3 meses, já tem mais de 1.200.000 em negócio entre os participantes. Olha que bacana. E a gente continua fazendo essa métrica e vai apurando, porque esse valor só vai aumentando. Porque o cara conheceu e a partir daquele conhecimento entre síndico e empresa, vai gerando negócio, vai gerando resultado. Nós tivemos naquela ocasião mais de 150 condomínios representados pelos 20 síndicos que participaram. Olha só que loucura. Olha só, 20 síndicos, olha o impacto que isso não tem numa comunidade, tá? São mais de 150 condomínios representados. 150 condomínios. Quantas famílias estão representadas? Sem contar... Quantas economias familiares estão girando naquelas mesas lá? Não, sem contar os condomínios que são atendidos pelos prestadores, né? Que a gente não fez essa conta, a gente contou só os síndicos. Mas tinha empresas lá que atendiam 400, 500 condomínios. E o mais interessante é que para o próprio síndico estar presente, para ele também é muito bom. Principalmente para o profissional. O profissional muitas vezes ele vai lá, fala dos problemas, tal, mas de repente tem uma terceirizada, uma administradora, alguém, que de repente, poxa, gostei de você. Tem um condomínio que está precisando de um síndico profissional, e ele acaba indicando e ele se torna até síndico profissional. Olha que bacana. Então gera negócio para todos os lados. Para o administrador ele busca novos síndicos, novos fornecedores. Para o síndico, né, ele consegue trazer fornecedores para reduzir custo, gerar segurança e tudo mais. Então realmente a rodada propicia tudo isso. E o gostoso é você ver os empresários, os síndicos, né, todos em mesa de negociação, todos felizes, falando a mesma linguagem, que é o condomínio. Então gera toda essa interação aí. Quantas rodadas de negócio estão programadas para acontecer esse ano ainda? Meu Deus do céu. Pelo sindicato? Não, pera. Só semana que vem. No setor condominial, porque o Horácio, pessoal, ele não trabalha só com o setor condominial, ele abrange vários setores. Mas o que interessa aqui para nós é o setor condominial. Então, Horácio, tem... Então, para o condomínio, semana que vem em São Paulo tenho 2 rodadas. Tá? Aí tem programada mais umas 8 rodadas durante o ano. Tá? Mas ainda esse número, né? Porque a gente monta uma rodada um mês antes, então ainda tem muito chão. A título de curiosidade, a gente não vai falar de São Paulo, a gente sabe que é outro planeta, né? Que questão econômica é sui generis lá. Mas fora de São Paulo, qual é o mercado que está em maior desenvolvimento que tem observado aí no nosso país? A região mais desenvolvida no setor condominial? Olha, tem Curitiba que está muito forte. Né? São mais as metrópoles, né? Rio de Janeiro, Minas. Então são regiões boas. Só que problema todos os condomínios têm. Solução todos precisam. Reduzir custos todos também. E em todos os lugares do Brasil hoje tem condomínio. Agora o restante é o número. E a qualificação das soluções, a qualidade de negócios que surgem nas regiões, assim, tem percebido alguma diferença? É muito parelho? Como você vem de São Paulo, é um mercado um pouco mais amplo, mais desenvolvido, tu percebe assim, olha, essa região comparada a São Paulo, ela está muito para trás. Ou não, essa região está equiparada com o mercado mais desenvolvido. Existe isso? Tudo depende do segmento. Tá? Tem pessoas aqui de Santa Catarina que têm solução fantástica. E hoje estão ampliando e estão indo para o Brasil. Né? Então tem gente aqui de Santa Catarina que participa das rodadas lá em São Paulo. Né? E assim vai. Paraná também é muito forte em sistemas, aplicativos. Então tudo depende, né, de tecnologia, produto, de repente matéria-prima da região.
Então é um negócio assim muito bacana, né? E na rodada você consegue distinguir tudo isso, né? Conhecer. Então é assim, senhores, só para finalizar mais ou menos, lembrando, quem não é visto não é lembrado, e quem não é ouvido não é amado. É isso aí. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença do Horácio. Eu queria deixar aqui um sinal de acolhida, que ele seja sempre bem-vindo aqui à nossa região, a Florianópolis, ao nosso mercado condominial, que seja sempre um sucesso as rodadas de negócios realizadas aqui, como em todo o Brasil. E eu abro agora para as considerações finais dos nossos caros colegas, Alessandro e Walter. Bom, eu quero agradecer mais uma vez esses nossos encontros, são incríveis, cada vez a gente aprende mais, a gente se desenvolve, a gente busca assuntos e esses assuntos vão tomando proporções que a gente nem imagina, né? E vai reverberando de uma forma tão positiva que, cara, a gente não pode parar de fazer isso. É verdade. Eu adoro os nossos encontros às terça-feiras, apesar de hoje ser quarta, e excepcionalmente estamos gravando numa quarta-feira, mas eu adoro os nossos encontros, espero que eles nunca terminem. Eu quero agradecer o Horácio por mais uma vez estar aqui em Florianópolis para fazer o Rodada de Negócios com a gente. Temos aí algumas agendas marcadas aí para os próximos rodadas, mas ainda é segredo, não vou falar porque senão tira o mistério do negócio. Desejo um abraço e muito sucesso para todos. Fiquem com Deus. Meus amigos, vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Eu já venho anunciando aí de boquinha pequena, para um e para outro. E agora, pela primeira vez, vou falar agora em mídia aberta. Vou divulgar de forma aberta. O lançamento do sistema Conde Express deve ocorrer aí nos próximos meses. O Conde Express é um sistema de consultoria condominial multidisciplinar 24 horas. De qualquer lugar do Brasil, você consegue acessar todas as informações que um dia você possa precisar para fazer uma boa gestão do seu condomínio, envolvendo desde a área jurídica, contábil, administrativa, todas as áreas de engenharia, área de psicologia, gestão de pessoas, enfim, tudo que um dia você possa precisar de orientação para fazer a boa gestão do seu condomínio. Todos os temas são extremamente segmentados, todos com vídeos gravados com alta qualidade, com seus respectivos pareceres técnicos simples, completos, um áudio para você fazer o download e com todos os documentos que um dia você possa precisar para resolver aquela sua situação. Modelos de documentos, modelos de regimento interno e links para aquisição de produtos e serviços relativos àquele assunto que você necessita. Passeando pela engenharia civil, engenharia sanitária, engenharia elétrica, enfim, a dinâmica da gestão condominial é multidisciplinar e você ter uma boa e segura e garantida fonte de consulta técnica é extremamente importante para uma boa gestão condominial. É uma mentoria full-time, online, com atendimento 24 horas multidisciplinar. Muito legal. Garantia Conde Express. Com vários especialistas. Para isso nós temos já como sócios do nosso sistema Dr. Zumar Queixe, advogado e também doutrinador, com alguns livros já lançados, Dr. Denis Martins, nosso representante do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário aqui em Santa Catarina, também autor de livros e professor também na área condominial, Dr. Alberto Calgaro, também advogado, foi durante muitos anos advogado do Sindiconde, Sindicato dos Condomínios aqui da região, trabalha já também há mais de 15 anos, também especificamente na área de consultoria jurídica condominial, a doutora Paloma Janzer, que também é uma advogada que só atua também na área condominial. Já foi nossa convidada aqui no já participou podcast 2. Podcast 2. Temos também o contabilista Rodrigo Machado, que também já vem com as suas lições, também é professor, ele é uma excelente pessoa. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém, eu acho que é Tem isso. Alguém bonito? Isso aí. Que, aliás, a nossa piada entre o nosso grupo lá, desses nossos coautores, aí, nossos mentores, é que eu sou uma pessoa que eu não uso terno e gravata. É verdade. Mas em breve nós vamos estar aí divulgando através de todas as mídias, vamos fazer uma festa de lançamento. Então nós estamos há mais de 1 ano e meio
preparando toda a base tecnológica para poder ter esse mecanismos, tanto a base tecnológica de acesso, todo o sistema de atendimento online 24 horas, que ele é multicanal, você pode acessar por todas as plataformas que você precise. O importante é que o síndico tenha como consultar uma orientação rápida, segura e completa a todo e qualquer momento. Que legal. Bacana. É isso aí então, pessoal. Forte abraço e até o próximo podcast. Falou!